Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Mariana e hoje nós vamos fazer o nosso estudo número 4 do capítulo 4 do livro de Esther. Quero convidar você, te dar uma orientação para que depois desse vídeo você faça a leitura do capítulo 4 do livro de Esther. Hoje nós vamos falar sobre lidar com más notícias. Por quê? Quem nunca recebeu uma má notícia pode se sentir um privilegiado, mas na verdade o que acontece é que todos nós temos que um dia ficar de frente com uma notícia ruim. E nesses dias onde as más notícias chegam até nós, é difícil manter a saúde mental. Só que este capítulo 4 do livro de Esther, ele nos revela princípios, segredos, lições que nós podemos trazer para a nossa vida e ser bem-aventurados. No versículo 1 do capítulo 4 de Esther diz assim: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Você vê que Mardoqueu ou Mordecai, que é a mesma pessoa, tanto ele quanto o povo judeu, eles receberam não só uma notícia ruim, mas receberam um decreto de morte. E aí eu entendo que servos de Deus não estão imunes a más notícias. É por isso que nós precisamos de toda lição ruim tirar aquilo que existe de bom nela. E diante essas más notícias que Mordecai teve que viver, nós podemos extrair 4 lições. Primeira, más notícias, elas produzem tristeza, mas elas não têm o poder de te levar a um pânico. Você viver uma tristeza, uma decepção, ficar abatido por causa de uma má notícia, pode acontecer. O que não deve e não precisa acontecer é uma situação, uma má notícia te levar a um estado de pânico. Porque o livro de Salmo 112, versículo 6, ele nos diz o seguinte, versículos 6 e 7. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte porque ele confia no Senhor. Nossa tristeza aponta para a nossa humanidade, aquilo que existe de humano em nós. Já o pânico, ele aponta, ele encaminha, ele direciona para uma falta de confiança que nós temos no Senhor. Se você ler o capítulo 4 de Esther, você vai ver que Mardoqueu, ele ficou triste, ele se rasgou, ele se humilhou, ele chorou, mas tudo ele fez na presença de Deus. Nós temos que entender que a nossa vida ela não está no domínio de circunstâncias ou situações, mas ela está debaixo do domínio do Senhor dos Exércitos. A segunda lição que nós podemos aprender com isso é que más notícias nos despertam espiritualmente. O que nós não podemos negar é que, diante de uma má notícia, nós tomamos um chacoalhão e somos despertados espiritualmente. Você vê que, às vezes, nós adiamos nossa vida de oração, nossa consagração, nossa vida de estudo pela palavra de Deus, mas quando nós ficamos confrontados com uma má notícia, nós tomamos um despertamento espiritual. E são nesses momentos que nós podemos desencadear 2 reações, ou de forma carnal ou de forma espiritual. Quando agimos carnalmente, nós fazemos alguns comportamentos limitadores, bebida em excesso, se entrega para as drogas, consumo de remédios, começa a se alimentar de forma compulsiva, dormir de forma compulsiva, porque a carne ela responde, ela reage de uma forma limitadora. Já quando nós agimos debaixo do controle do Espírito Santo, nós
nos humilhamos, nós choramos, nós clamamos, oramos e jejuamos, mostrando, demonstrando e extravasando a nossa perplexidade, a nossa tristeza. Quando você olha para o capítulo 4, você vê Mardoqueu agindo dessa forma. E aí eu entendo que más notícias não mudam a nossa vida, mas o que muda a nossa vida é aquilo que eu e você tem feito com as más notícias. Aprenda também que toda sua reação, ela vai definir o seu futuro. Reação, ela é consequência, né? Ela é um resultado da sua vida. Você vê que todas as reações que você toma, que você tem, ela começa a gerar, ela começa a produzir um tipo de resposta, um tipo de resultado na sua vida. Uma pessoa que ela é compulsiva, ela é reativa, geralmente ela vai ter resultados impulsivos, resultados inconsequentes. Mardoqueu, quando ele ficou diante de uma situação difícil, a reação do coração dele, a atitude reativa dele foi canalizar com muita inteligência emocional toda a sua tristeza para o Senhor. Por quê? Mardoqueu, ele entendia que não adianta se lamentar para quem não pode resolver os nossos problemas. Muitas das vezes nós perdemos as nossas batalhas porque nós gastamos muito tempo lambendo nossa ferida, gastamos muito tempo nos lamentando, murmurando, questionando, quando ao invés de tudo isso, o que nós temos que fazer é nos entregar nas mãos do Espírito Consolador. Às vezes nós estamos cercados por tubarões que esperam ver a gente sangrar para aproveitar a oportunidade e nos abocanhar. Mas a Bíblia diz lá no livro de Salmos 126, versículos 5 e 6, que os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam a semente, mas cantam quando voltam com a colheita. O que importa não é o que você está passando e nem a má notícia que chegou na sua vida. As más notícias que batem na sua porta, que tentam te intimidar, elas não têm poder para mudar a sua história. Eu quero que você reflita neste estudo e reflita neste capítulo 4 do livro de Esther e olhe para dentro de si mesmo, observando como você tem reagido às más notícias, o que você tem feito com as más notícias que têm chegado na sua vida e com quem você tem compartilhado todas essas más notícias. Porque as suas reações vai te conduzir a um resultado de vitória, a um resultado de conquista, a um resultado de sucesso. Que o Senhor abençoe sua vida, que Ele te guarde e que Ele te dê sabedoria em todo momento difícil. Eu quero te lembrar que todo momento difícil ele passa. E eu quero declarar que toda má notícia que tem chegado na sua vida, ela vai cessar em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe.